Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e neste vídeo eu vou te esclarecer todas as dúvidas a respeito do jejum. Eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas fazem o jejum de forma errada e por isso elas se frustram. Eu vou te mostrar também quais são os tipos de jejum que você deve fazer. Eu vou te mostrar o que a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento. Resumindo, vai ser um vídeo completo, então assista até o final para você tirar as suas conclusões e eu tenho certeza a sua visão a respeito do jejum vai mudar radicalmente. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E vamos começar com a mensagem de hoje. Olha, de acordo com a Bíblia, o jejum é a abstinência de todo tipo de alimentos, às vezes de água, por um período de tempo, com o objetivo de você se dedicar à oração, para você ter mais comunhão com Deus, para você examinar o seu coração e também para você demonstrar um arrependimento diante do Senhor. Diferente do que muitas pessoas pensam, o jejum não é somente para alcançar bênçãos, ainda que isso aconteça, mas o foco principal do jejum é você se aproximar de Deus, tá bom? E no Antigo Testamento haviam dias de jejum específicos no calendário dos judeus. Eram épocas em que a nação inteira jejuava, às vezes por dias. E nesses períodos, eles afligiam sua alma, se humilhavam diante de Deus, confessavam seus pecados. E eles renovavam a sua aliança, o seu propósito de viver para o Senhor. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que em vários momentos, homens e mulheres de Deus conclamavam todo o povo para fazer jejum e assim abandonar os seus ídolos, se arrepender e se voltar para Deus. E já no Novo Testamento, o jejum, por exemplo, era feito por Jesus para tomar decisões importantes, para se fortalecer no espírito, para vencer as tentações. Então o jejum tem o propósito principal de você demonstrar a sua dependência do Senhor. Amém? E mesmo na época do Antigo Testamento, o real propósito do jejum, ele era distorcido. Isso mesmo. Mesmo naquela época, as pessoas já praticavam o jejum de forma errada e pelo motivo errado. Elas queriam que Deus desse a elas algo que Ele não prometeu, só porque elas estavam jejuando. Ou seja, elas achavam que o jejum era como se fosse algo mágico, em que Deus fosse obrigado a atender elas. E até hoje nós vemos isso acontecer, né, irmãos? Então eu já quero te mostrar aqui que o jejum não é garantia de bênçãos. Muitas pessoas já chegaram para mim e elas disseram: pastor, eu jejuei por tanto tempo, eu jejuei por causa daquilo outro e Deus não me respondeu. Então saiba disso, irmãos, Deus não é obrigado a responder ninguém, Ele sim responde de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua vontade. Mas Ele também honra a pessoa que jejua de coração, que faz da forma correta. E eu mesmo tenho exemplos na minha vida de que eu jejuei e Deus agiu em meu favor e depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Então o jejum, se ele não for acompanhado de uma atitude espiritual, não vai valer de nada. O jejum deve vir acompanhado de um quebrantamento, um arrependimento. Você deve reconhecer suas fraquezas diante de Deus e pedir a força necessária para vencer o pecado e vencer este mundo. Eu percebo na minha própria vida que quando eu jejuo, parece que a minha oração fica mais intensa, parece que eu consigo me concentrar mais nas coisas de Deus. Então realmente existe sim uma relação entre o abatimento do seu corpo e o fortalecimento do seu espírito no momento em que você está se alimentando do maná espiritual. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o jejum é o momento em que você se esvazia das coisas da terra e você começa a receber o maná espiritual, você começa a receber mais de Jesus e por isso o jejum é tão importante. Amém? Nós vemos na Bíblia que o jejum ele foi feito para momentos de crise, momentos em que a pessoa está passando por uma luta muito grande, é por isso que muitas vezes ela jejua, quando ela tem doenças na família, crises existenciais. Então faz o seguinte a partir de hoje, irmão. Quando você jejuar, tire um tempo para você ficar diante de Deus. Não apenas deixe de comer ou até mesmo de beber por 1 ou 2 dias, mas foque principalmente no tempo de qualidade que você vai ter com o Senhor. Deus não está se importando com dias, com horas. Deus não está se importando com aparência. Deus quer ver a mudança no seu coração. Amém?
E para isso eu quero ler uma passagem de Mateus capítulo 6, o versículo 16 ao 18, em que Jesus disse que nós não precisamos contar às pessoas que nós estamos jejuando, porque isso tem que ser entre você e Deus. Amém? Olha o que está escrito. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amém, irmãos? Aqui Jesus disse que a nossa recompensa vai vir do alto, e pode ter certeza que Deus recompensa sim. Eu me lembro que quando eu recebi o meu chamado para pastor, 2 dias antes eu tinha feito um jejum, eu tinha clamado a Deus porque eu queria saber o que Ele tinha para a minha vida. Eu me lembro também que antes de eu receber o meu batismo no Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, eu tinha feito um jejum 1 semana antes, e eu sei que isso é só uma consequência, viu, irmãos? Não quer dizer que você vai jejuar aqui e Deus vai te abençoar logo em seguida. Não, mas eu reconheço sim que o jejum ele traz recompensas quando ele é feito de todo o coração, quando Deus se agrada da sua atitude. E como nós acabamos de ler aqui, Jesus ele quis corrigir a atitude dos fariseus, porque eles usavam o jejum para aparecer publicamente diante dos homens. Então eles deixavam a barba toda desarrumada, eles andavam encurvados, para que ninguém tivesse dúvidas de que eles estavam jejuando. Então as pessoas olhavam para eles e pensavam, nossa, que homem santo, que homem de Deus, sabe? Mas esse jejum não significa nada para o Senhor. Deus ele vê o seu coração e a sua intenção, amém? E tem uma passagem muito interessante na Bíblia sobre o jejum que eu quero ler com você. Está lá em Isaías capítulo 58, em que o profeta Isaías ele entregou uma palavra para o povo da sua época, porque eles estavam buscando a Deus através do jejum, mas Deus não estava respondendo. Então os inimigos do povo de Deus, eles vinham contra eles, mas Deus não dizia nada. Deus não dava uma resposta. Até que então Deus usou o profeta Isaías, e eu quero ler para você, olha que mensagem que Deus entregou para o seu povo. Veja o que está escrito no versículo 5. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Olha isso, irmãos. É como se Deus dissesse aqui, ué, só um momento, vocês acham que o jejum é só vocês ficarem sem comer, vestir pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça de vocês, ficarem prostrados aí? Deus quis mostrar que não, jejum não é só isso. Então nós vamos ver qual é o jejum que agrada a Deus. E a continuação, nos versículos, diz assim, ó. O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha isso, irmãos, olha o que Deus falou para o seu povo. Essa passagem mostra que o povo judeu ele já estava acostumado com o jejum, porque era algo que já constava no seu calendário. Mas quando chegava o dia, eles simplesmente passavam fome, eles cumpriam um ritual. Não tinha qualquer mudança no coração deles. Então Deus disse que não era esse tipo de jejum que Ele queria. Se eles quisessem fazer algo que realmente agradasse ao Senhor, eles deveriam não somente abster dos seus alimentos, mas ajudar os pobres, deixar o pecado, parar de oprimir os inocentes. Vocês entenderam, irmãos? Não adianta a gente fazer jejum se a gente não mudar de vida. Não adianta a gente jejuar se isso não vier acompanhado de arrependimento, uma vida santa, mudança de atitude e uma vida de oração. Então o jejum como ato religioso que leva alguém a apenas passar fome não tem absolutamente valor algum. Amém? Então agora eu vou falar sobre os tipos de jejum, que é uma dúvida muito comum, né? Como fazer o jejum correto? Muitas pessoas, por terem problemas de saúde, fraqueza física,
elas escolhem se alimentar pouco, comendo menos do que o normal. E mesmo que na Bíblia não tenha nenhum exemplo sobre esse tipo de jejum, nós não podemos dizer que ele não tem valor, viu, irmãos? Porque Deus vê a capacidade e Deus vê a intenção do coração de cada pessoa. Então, resumindo, se você quiser se alimentar pouco ou apenas reduzir a quantidade de comida, não tem nenhum exemplo na Bíblia, mas você pode fazer porque vai da sua capacidade, tá bom? Tem um outro tipo de jejum, que é você abrir mão de certos alimentos que você gosta e até mesmo de coisas que estão te atrapalhando. Por exemplo, a internet, a televisão. E eu também não acho que isso é errado, afinal de contas você está fazendo isso com o propósito de você se aproximar de Deus, de ter uma vida mais santa. Amém? E tem também o jejum de Daniel, que muitas pessoas me pedem para falar sobre ele. É que a Bíblia diz que certa vez Daniel e seus amigos, eles fizeram um jejum, onde por 21 dias eles só comeram legumes e beberam água. Eles fizeram isso porque não queriam se contaminar com as comidas do rei, porque aquele rei era idólatra. Então as pessoas que geralmente fazem o jejum de Daniel, elas não comem carne, não comem doces e nem pão. Elas comem frutas, legumes e bebem água e suco durante 21 dias. Então até agora eu citei para você esses jejuns que são chamados jejuns parciais. Mas existe também o jejum normal, onde a pessoa abre mão de todo tipo de alimento e só bebe água por um certo período. Esse provavelmente foi o jejum que Jesus fez durante os 40 dias em que ele esteve no deserto. Então isso quer dizer que Jesus bebeu água então? Pode ser que sim, porque a Bíblia não fala se Jesus ficou sem beber ou se ele sentiu sede durante aquele tempo. Esse é o tipo de jejum que eu costumo fazer. Eu simplesmente paro de comer e vou tomando água, né? E agora tem o tipo de jejum total, onde a pessoa fica sem comer nada e também não bebe água. Mas esse eu não recomendo porque o nosso corpo precisa de água para fazer os nossos rins funcionarem normalmente. E eu já ouvi muitos médicos falarem o quanto isso é perigoso, viu, irmãos? Na Bíblia há pouquíssimos casos desse tipo de jejum e eles duravam 3 dias, que é o caso de Esther, o caso do apóstolo Paulo. E talvez você esteja se perguntando, né? Ah, pastor, mas Moisés, ele jejuou completamente por 40 dias, onde ele ficou sem comer, sem beber. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que aquela era uma ocasião especial. Moisés estava envolvido pela glória de Deus, porque senão ele não suportaria aquilo, tá bom? Então o que eu quero dizer é para você tomar muito cuidado, porque o nosso corpo, ele precisa muito de água, tá bom? E já em relação ao tempo em que o jejum deve durar, a Bíblia não traz aí uma regra muito definida, porque você é livre para escolher. Há muitas pessoas que fazem o jejum de um dia, outras que fazem de apenas 12 horas. Tudo depende do quanto você consegue ficar sem se alimentar, tá bom? E tem uma coisa que você precisa ficar muito atento, isso é muito importante. O jejum não é uma barganha que você faz com Deus, tá bom? Onde Deus é obrigado a te abençoar, responder suas orações. Meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso, viu? Não é uma barganha. Deus, ele não é obrigado a te responder só porque você fez jejum. Mas como nós lemos, nós vemos que o jejum traz recompensa sim. Então o jejum, ele abre as portas do céu na sua vida, isso é claro na Bíblia, mas isso tudo porque o seu coração está disposto a mudar de atitude, está disposto a se aproximar de Deus, amém? E eu vejo muita gente também que fica se culpando quando ela começa a fazer o jejum e ela, por exemplo, não poderia comer nada. E de repente ela chupa um chiclete, de repente ela come um pedaço de bolo, porque ela se esquece. Meu irmão, se você já caiu nessa, eu tenho certeza que sim, porque nós somos falhos. Eu quero te aconselhar o seguinte: peça perdão a Deus e simplesmente continue o seu jejum, porque Deus te entende, Deus vê a intenção do seu coração, tá bom? Não fique se martirizando por causa disso, porque Deus viu que não era a sua intenção realmente. Então simplesmente continue, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, amém? Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas aí e eu peço que você compartilhe, viu, irmãos? Porque tem muita gente que precisa aprender sobre o jejum e o jejum é uma bênção. Como eu falei para vocês, eu recebi muitos milagres, Deus já falou comigo, Deus já me direcionou para o futuro, para o chamado que Ele tem para mim. Tudo porque eu estava buscando ao Senhor e é lógico, foi uma consequência.
E eu desejo que Deus possa falar muito ao seu coração, que Deus possa fazer de você uma bênção cada vez mais. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero então no próximo vídeo. Deus abençoe.